A força semântica racional. A cultura racional é para a desmaterialização do habitante do mundo racional, para que ele desmaterializado possa se ligar à vida da pessoa que o desmaterializou. Então, pelo estudo da cultura racional, vem o desenvolvimento das 4 partes racionais do ser humano, que dentre essas 4 partes, está a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em sua pineal, para que desmaterializado, ele possa se ligar à pessoa. Quer dizer, a pessoa pode então ter seu conjunto de vida material, sua mecânica de vida elétrica e magnética, transformada em uma mecânica material racional, por ser ligada a esse habitante do mundo racional, que é uma mecânica racional. Porque nessa ligação, prevalece o poder da origem, o poder da mecânica racional sobre a deformação, sobre a mecânica da vida material. Que nessa prevalência, vem a transformação da vida material, a vida do ser humano, em uma vida eterna racional. Cumpre-se assim, o objetivo dos livros Universo em Desencanto, o desenvolvimento racional para a transformação das vidas humanas, em vidas racionais, para que essas deixem de viver na deformação e venham viver no mundo racional. Que é lá que se vive a verdadeira vida, a vida eterna racional. Então, os livros Universo em Desencanto foi a forma encontrada pelo racional superior, para que a energia necessária para a desmaterialização do habitante do mundo racional esteja disponível para todos, ao alcance de todos. Assim, essa energia, a energia racional, foi materializada em forma de sons, por MJC, e esses sons foram colocados na forma gráfica, na forma de cultura racional, nos livros Universo em Desencanto. Uma forma muito engenhosa, por ser simples e acessível a todos, sem distinção e sem segregação. Todos são capazes de acessar e se favorecer com a extração da energia racional, por meio da leitura de livros ao alcance de todos. Assim, conforme a pessoa vai lendo os assuntos, esses assuntos materializados nas páginas brilhantes do Universo em Desencanto, vão sendo desmaterializadas pela leitura feita, e vão imprimindo no eu da pessoa a força semântica desse conhecimento. Força semântica que significa a carga energética, resultante do significado das palavras que formam os assuntos racionais. Significa a carga energética, resultante do sentido dos assuntos que compõem a cultura racional. Quer dizer, alimenta o eu da pessoa com a ilustração e com a energia racional desses assuntos. E a energia racional absorvida pela leitura vai processar naturalmente a desmaterialização do seu raciocínio, do habitante do mundo racional que está materializado em sua pineal. De onde se diz que a leitura dos livros Universo em Desencanto é o alimento necessário ao desenvolvimento do raciocínio de todos. Então, está aí um dos mais importantes objetivos dos livros Universo em Desencanto, a desmaterialização do habitante do mundo racional que está em nossa pineal, para que desmaterializado, possa ligar sua vida eterna em nossa vida material mortal. Assim, todos passando de seres pensadores, sofredores e mortais, para seres racionais, seres integrados à mecânica da fonte suprema da vida, o mundo racional. Estando aí, a salvação racional de todos, pela simples e natural leitura de livros ao alcance de todos, os livros Universo em Desencanto. Salve! O natural. O que é o natural? Primeiro temos que saber de que natural estamos falando, porque temos 2 naturais. O verdadeiro natural e o natural deformado, o natural dessa deformação racional. O verdadeiro natural é a vida pura, limpa e perfeita no mundo racional. Esse é o verdadeiro natural, todos vivendo a vida eterna com seu progresso de pureza, todos integrados à fonte suprema da vida, o racional superior. E o natural deformado é o natural das transformações, por ser um natural que foi formado a partir da transformação da planície racional. Transformação causada por uns tantos habitantes do mundo racional. Porque esses habitantes do mundo racional, tendo se afastado por eternidades do seu verdadeiro natural, se metendo nesse buraco cósmico que vinha sendo formado pela descida da planície racional, esses habitantes do mundo racional começaram a perder suas virtudes racionais. E essas virtudes foram se reunindo e, com o tempo, formaram um corpo de vida, que aos poucos foi tomando uma forma especial, que veio agir sobre a planície racional, causando a sua transformação. Assim, a planície racional se transformou nessas 6 partes: a água, a terra, a lua e as estrelas, os animais e os vegetais. E na classe dos animais estamos nós.
Então formou-se assim, um falso natural com suas 7 partes, falso porque é natural de um jeito hoje, mas amanhã, esse natural já é outro. Porque tudo está em constantes transformações nesse natural deformado, por ter sido um natural criado a partir da transformação e deformação do verdadeiro estado natural. Por isso, um natural sem nenhuma estabilidade, um natural em que tudo se transforma. Um se transformando com mais brevidade, já outro se transformando com mais longevidade, mas todos sofrendo as ações do tempo, todos mudando e se transformando com o tempo. E os seres humanos, tendo seu natural de sofredores e mortais, seres que vivem em constantes e breves transformações, se transformam de um corpo de energia elétrico e magnético para um pingo d'água. O pingo d'água fecunda um óvulo e forma um feto que cresce e se desenvolve num bebê. Esse bebê nasce e cresce, atingindo a puberdade, e da puberdade, a maioridade. Da maioridade, segue rumo à maturidade, da maturidade, à velhice. E da velhice, chega até a sua morte. Olha aí quantas transformações em breves momentos de vida. E vindo da morte, mais uma vez a sua transformação em corpos de vidas diferentes, seja em classes inferiores ou na mesma classe superior, a de aparelho racional. E como aparelho racional, pelo desenvolvimento da ligação com o seu raciocínio, todos chegando ao momento de transformação para o seu verdadeiro natural. Sendo esse movimento o nosso natural atual, o natural da fase racional. Porque todos os seres humanos trazem consigo esse dom do verdadeiro natural, o raciocínio, para por meio do seu desenvolvimento poderem subir de classes e se transformarem para o seu verdadeiro natural, que é o natural de pureza racional. Mas se transformando com o prêmio da consciência eterna racional, que é a consciência do dom racional, que todos traziam em sua pineal. Fica assim, bem entendido o verdadeiro natural da vida, que é a vida no mundo racional, e o natural deformado, que é a vida nesse buraco cósmico, nessa deformação de origem racional, esse natural de sofredores e mortais. Salve! Está no livro. Essa fala, está no livro, era uma das mais poderosas correntes que mantinham os leitores presos no entendimento primário da cultura racional. Porque leram isso ou aquilo, e nisso ou naquilo se fixaram, e desconsideravam tudo que viesse dizer algo diferente daquilo em que se fixaram. Aí diziam: está no livro, você quer saber mais do que o livro? Você agora quer saber mais do que o racional superior? Então, com base nesse argumento falacioso, por desconhecerem o redígio do desencanto, não se abriam para o novo. Porque o novo, quando era diferente daquilo que leram e gravaram nos livros iniciais, não aceitavam. Porque entendiam a cultura racional, as informações racionais, na forma do encanto. Aí diziam: está no livro, e se está no livro, é a verdade imutável, porque no livro está a fala de Deus. Assim interpretamos por décadas o conhecimento racional. Porque não sabíamos que tínhamos que ler e reler os 1000 livros na sequência, e mais importante, reler, fazendo o curso supremo do raciocínio. Porque lendo os 1000 livros, acabávamos de ver que muitas coisas nos livros do curso primário eram faladas de uma forma, e essas mesmas coisas, faladas de forma diferente, em livros mais adiantes, nos cursos adiante. Porque no redígio do desencanto, tem isso, tem a apresentação das coisas de um jeito de mais fácil entendimento, para mais adiante, apresentar de outro jeito, mudando o entendimento inicial. Então, tem isso, a progressividade da apresentação das verdades racionais, com base no redígio do desencanto, que sem saber disso, acreditando a cultura racional ser uma literatura na forma do encanto, a pessoa acaba tendo, basicamente, 2 alternativas. Uma é considerar que tem ali um erro, ou contradição, e a outra alternativa é fechar os olhos para o que está apresentado adiante, e seguir lendo, considerando só o que está no curso primário, só o que aprenderam nos livros iniciais. Aí não avançam, não evoluem em seu saber racional, porque não sabem do redígio do desencanto, não sabem do curso supremo do raciocínio, para estudarem na forma correta a cultura racional, para dela extrair o correto saber racional. Então tem esses pioneiros, que dizem: está no livro, mas desprezam o que também está no livro, só que nos livros adiante. Para esses e essas, só vale o que está nos livros iniciais, e não nos livros adiante, não vale o que está dentro da base da lógica do contexto racional, nos 1000 livros de cultura racional. Perdem assim uma grande oportunidade de avançarem,
e se aprontarem com o correto saber racional. Se aprontarem para quê? Para estarem juntos com os demais, atualizados com os andamentos da fase racional. Para quê? Para estarem juntos com os demais, prontos para a hora da vidência racional. Eis a importância de se considerar a essência dos 1000 livros, no estudo racional, e não se fixarem em um ponto ou outro, numa fala ou outra do racional superior, porque o racional superior nos ditou a cultura racional, no modo do desencanto, e não no modo do encanto. E no modo do desencanto, ou no redígio do desencanto, tem a mudança das coisas, e tem as coisas que foram anunciadas misturadas umas com as outras, sendo essas coisas, separadas em livros mais adiante. Então, para o bom e belo brilhantismo de todos, tem essa observação sobre o redígio do desencanto, e sobre a importância do curso supremo do raciocínio a ser feito por todos. Assim, de parabéns estão todos que já entendem com clareza e facilidade esses pontos importantíssimos para passar a se conhecer pelo estudo do que está nos 1000 livros de cultura racional. Estudo sim, mas na forma do curso supremo do raciocínio. Que é nisso que está o seu progresso racional, é nesse saber que está a sua vidência racional. Salve! A cultura racional é a cultura da natureza. Está aí, algo que é muito falado no meio racional, mas que muitas vezes, no complemento dessa fala, percebe-se que a pessoa não está muito certa no que está falando. Mas por que ocorre isso no meio racional? Isso ocorre porque tem isso dito nos livros, não uma ou duas vezes, mas milhares de vezes. Por isso tem, naturalmente, a nossa repetição dessa fala que diz que a cultura racional é da natureza. Mas daí vem a pergunta: quem é a natureza? A natureza são as duas energias primordiais agindo em conjunto, é o elétrico e o magnético em suas ações na regência da humanidade. De onde se pergunta? Mas se a cultura racional é energia racional transmitida do mundo racional, em forma de cultura racional, ditada por um habitante do mundo racional, o Senhor MJC, onde entra então a natureza, o elétrico e magnético, nessa questão? Não entra, não tem nada a ver a natureza com a criação da cultura racional. Nesse sentido, a natureza não tem nada a ver com a cultura racional. Não sendo, portanto, nesse sentido, a cultura racional, a cultura da natureza. Porque são coisas distintas, o racional superior, e o elétrico e o magnético, que são a natureza. Coisas distintas, a energia racional, e as energias elétrica e magnética. Mas por que então tem essas afirmações do racional superior, de que a cultura racional é da natureza? Para entendermos essa questão, precisamos observar em que contexto isso é falado. Mas mesmo antes disso, temos que saber qual é o papel da natureza dentro da deformação. E qual é o papel da natureza, aqui em nosso mundo deformado material? A natureza é a dona de tudo aqui do chão, é a dona da deformação. Só em saber disso, já nos faz entender muitas coisas. E como a cultura racional veio para dentro da deformação, para dentro dos domínios da natureza, em respeito à natureza, foram proferidas essas palavras pelo racional superior. Então, pelo mais alto respeito a quem governa a deformação e a humanidade, por milhões de milênios, tem essa deferência, e muitas outras, feitas à natureza, ao longo de toda a obra racional. De modo que, em respeito ao elétrico, e principalmente ao magnético, assim foi ditada a cultura racional. Então é nesse sentido que a cultura racional é da natureza, e não no sentido da cultura racional ter sido feita pela natureza. Porque a natureza só foi mesmo tomar conhecimento da cultura racional, conforme vinha sendo ditada. Então se trata sim, de puro respeito racional, respeitando a dona da casa, a dona da deformação e da humanidade. E tendo entendido isso, vamos observar também o contexto em que algumas dessas falas são feitas. Vejamos algumas passagens. A natureza com a sua brilhante áurea racional tratando de encaminhar todos para a cultura natural da natureza, a cultura racional. A natureza vai levando em mãos de todos, a cultura dela, naturalmente. Vai levando o remédio salvador para salvar todos. E a natureza levando seu conhecimento a todos que necessitam de se conhecer, e vendo em todos a aflição de deixar de assim ser, sofredor e mortal. E nesses exemplos de respeito à natureza, podemos observar que ligado a isso, tem quase sempre o racional pedindo muito sutilmente, ou gentilmente, que ela leve sua cultura, a cultura racional, até os seus feitos, que desperte os seus feitos a buscarem o seu conhecimento. Então tem esse efeito esperado, a esse respeito prestado. É esperado o atendimento desses pedidos, feitos dessa forma respeitosa à natureza, em favor do verdadeiro bem de seus feitos.
E assim ficou a cultura racional, como sendo a cultura da natureza, ou como sendo a cultura natural da natureza. Mesmo porque o verdadeiro natural da natureza, e de tudo, é racional. Então, tem essas considerações a serem feitas. Assim acontece também com as citações do racional superior, usando a palavra livros, como sendo os livros racionais os livros da natureza, e que a natureza vai levar seus livros a todos os seus feitos, vai transmitir para todos a procura de seus livros. Ou ainda, como quando falamos sobre os livros da natureza, nos referindo aos livros a preço de custo porque, nesse caso, foi a natureza quem liberou a produção desses livros, para socorrer a todos os pioneiros, nesse período ainda de transição. Então tem essa fala, mas que, na verdade, não tem essa separação, porque são todos livros racionais, independentemente de onde sejam impressos, são todos livros do mundo racional, aqui dentro dos domínios da natureza. Aí a gente sabendo disso, entendendo isso, vamos ser capazes de fazer o correto julgamento dessa e de outras coisas relacionadas a isso, coisas que até então não tínhamos clara noção. Se antes não sabíamos dessas entrelinhas, nas afirmações do racional superior, em sua obra, hoje, estamos todos sabendo. De onde se diz que nada é por acaso, e que na cultura racional não tem nada de errado, porque tudo tem uma causa, que justifica isso ou aquilo, racionalmente. Salve. Os habitantes do mundo racional. Os habitantes do mundo racional são feitos pela mecânica do verdadeiro Deus, a mecânica geradora de vidas, vidas racionais, vidas eternas, com seus corpos de pureza racional, pureza extraída da planície racional, que uma vez feitos, esses habitantes do mundo racional, não se acabam mais, são seres de vida eterna e vida própria, não dependem de nada. Porque na sua formação e composição, está sua própria alimentação, quer dizer, está em si mesmo a sua própria sustentação. Assim são os habitantes do mundo racional, seres puros, limpos e perfeitos. E por assim serem, são também os donos da liberdade, não têm restrições ou proibições em suas ações. Porque onde existe pureza, não existe limitações e nem coação de liberdade. Sendo a liberdade a parte principal da vida racional, dos puros, limpos e perfeitos. De onde se diz que os puros, limpos e perfeitos são os verdadeiros donos da liberdade, porque onde existe a perfeição, existe a legítima liberdade. Assim nos é comunicado pelo racional superior, como são os habitantes do mundo racional, para que possamos traçar um paralelo entre a perfeição e a deformação em que fomos formados. E assim também, justificando o uso da liberdade pelos habitantes do mundo racional, que acabou por dar causa à deformação da parte da planície racional, vindo daí a formação desse mundo deformado material. Mundo deformado onde nascemos, e aqui estamos lutando para conseguirmos deixar de assim ser, mediante a tomada da forma de vida feita pelo racional superior, lá no verdadeiro estado natural da planície racional, que é a forma de vida eterna racional, que para tomar a forma de vida eterna racional, todos precisamos ingressar na mecânica do verdadeiro Deus, para então ganharmos a forma de vida racional. E para isso, há a necessidade da ligação de nossas vidas à mecânica racional, que é o habitante do mundo racional que está em nossa pineal, que para a ocorrência dessa ligação, todos sabemos muito bem o que precisamos fazer. Salve. Passando a se conhecer. Na cultura racional estão as informações para que todos passem a se conhecer. Mas é no estudo dessas informações que a pessoa passa, de fato, a se conhecer. Porque tem um detalhe a ser observado na cultura racional, tem o redígio do desencanto, onde essas informações não estão apresentadas de forma linear e completas, de uma só vez, por isso que tem que ter o estudo. Mas o estudo no modo do desencanto. Porque no redígio do desencanto, nos livros Universo em Desencanto, as informações para que a pessoa passe a se conhecer são apresentadas em partes, misturadas e utilizando de diferentes referenciais. Então, uma hora o racional superior explica uma coisa sob um ponto de vista, sob um referencial, outra hora essa mesma coisa é apresentada ou explicada sob outra ótica, sob outro referencial. Uma hora o racional superior explica uma coisa misturada com outra, outra hora separa, e depois volta a misturar. Os assuntos são explicados em partes, começa aqui, volta a falar desse assunto mais adiante, e finaliza sua explicação, só bem mais adiante. E tem os assuntos que são explicados na forma primária, para mais adiante, o racional superior retificar essas explicações, trazendo novas explicações sobre esses assuntos, que corrigem as explicações iniciais. Então,
É ao longo dos 1000 livros, que o conjunto da obra pode ser aprendido, para na relida, poder ser melhor entendido. Que para ser melhor entendido, compreendido e sentido, o estudante tem que, na relida, fazer o curso de definição racional, para definir corretamente cada elemento da verdadeira origem da humanidade, a sua geração, evolução e sua solução. Esse curso é o curso supremo do raciocínio, o curso do vamos nos conhecer. Assim, separando, completando e definindo corretamente os elementos racionais, o estudante vai se encontrado nos relatos do racional superior, e vai entrar no saber racional, o correto saber racional, aí está passando a se conhecer. E no se conhecer, está amadurecendo racionalmente e maduro racionalmente, está pronto para a vidência racional. E com a vidência racional, é que o estudante sai do curso teórico do passar a se conhecer e passa para o curso prático do se conhecer. Aí passa a ser um racional, e como racional, está em outra dimensão de vida, mesmo ainda aqui, ligado e dependente desse campo material elétrico e magnético. Até que chegue o momento de sua imunização racional, de sua consagração racional pelo seu raciocínio, aí não há mais nada a aprender, já sabe e conhece a si mesmo em toda a sua plenitude e a tudo e a todos, porque atingiu o grau de supremacia racional. Porque ligado à mecânica racional, passa a saber o que sabem todos os habitantes do mundo racional. Porque racional é assim, o que um sabe, todos sabem, salve. O que é, e para que é, o curso supremo do raciocínio? O curso supremo do raciocínio é o curso que dá o correto entendimento do conhecimento racional. E para que é esse curso? É para que, tendo o correto entendimento racional, possa o estudante amadurecer racionalmente e, com isso, ficar pronto para a vidência racional. Mas se com a leitura dos 1000 livros, entendendo ou não entendendo, quando chegar a hora, a pessoa passa a raciocinar, e passa a saber tudo de cultura racional, e muito além, vai saber de tudo que sabe o seu raciocínio. Então, pergunta-se, para que ter esse saber agora? Porque entre o momento da conclusão dos 1000 livros, e a hora das coisas racionais começarem a acontecer, tem um tempo esse que ninguém sabe qual é. E nesse meio tempo, esse saber passa a ter um valor, passa a valer, vale a vidência racional para os estudantes, mesmo antes da hora em que todos que estão prontos passem a raciocinar. Então é esse o propósito do curso do correto saber racional, dar a vidência racional para os pioneiros do estudo racional. De onde se diz esse saber racional, é para agora. É agora que esse estudo racional tem valor, porque depois vem a imunização racional de todos, aí todos estarão completos de tudo, não precisando aprender mais nada porque imunizados, estão ligados aos seus raciocínios. Aí o que um sabe, todos sabem. Por isso tem a importância de se ter o saber racional, agora para esse momento, para que todos possam ser agraciados com a vidência racional, antes da hora de sua imunização racional. Com isso a pessoa passa de aparelho racional primário para aparelho racional consciente, com a consciência dada por sua vidência racional. Quer dizer, passa a ser um racional. Então, mesmo pensando, mesmo ainda ligado às energias elétrica e magnética, mas já com a vidência racional. Com isso todos mudando porque apesar de ainda serem pensadores, passam a ser orientados por sua própria vidência racional. Aí mudam completamente do que eram, antes de pegarem no livro. Vão todos dizer, quem eu era e quem eu sou hoje, como mudei. Passarão a ter, por meio de sua vidência racional, todos os esclarecimentos sobre sua vida, todo o seu passado, presente e futuro, e não só o seu, não só de sua vida. Nunca mais perguntarão se vai demorar muito a hora racional chegar, porque saberão com a sua vidência racional, o momento de sua imunização racional. Aí sentirão perfeitamente os efeitos da energia racional sobre si, os seus benefícios, o seu tratamento e suas orientações, porque aí estarão com o raciocínio bem desenvolvido. Raciocínio bem desenvolvido quer dizer, com a vidência racional, antes de sua imunização racional. E estando com o raciocínio e a vidência racional bem desenvolvidos, ouvirão, ou sentirão a voz de seus raciocínios, porque a vidência racional possibilita isso. Se comunicam claramente um com o outro. Sentirão pelo seu avançado desenvolvimento racional, que é a sua vidência racional, que cada dia mais, muito naturalmente vão deixando de ser animais, e vão passando a ser mais racionais. E como racionais, vão saber o que está se passando com todos e vão corresponder a todos, ajudando multidões a avançarem no desenvolvimento de seus raciocínios, que é o mesmo que dizer, avançarem no correto saber racional.
Aí quem já vem lendo passa a estudar para rapidamente se aprontar para vir também ter a sua vidência racional. E os que ainda não vêm lendo, vão sair correndo atrás dos livros para também completarem a primeira lida, e iniciarem logo o curso supremo do raciocínio, para passarem a se conhecer e saberem direitinho de cultura racional, para assim poderem chegar ao mesmo ponto de elevação, de terem o seu raciocínio e sua vidência racional bem desenvolvidos, para passarem o quanto antes para a classe de aparelho racional consciente, a classe dos estudantes com a vidência racional, e daí, para a classe de racional. Salve! O processo de desmaterialização do raciocínio. A desmaterialização do raciocínio foi projetada de modo a se dar com a leitura dos 1000 livros racionais, sendo, portanto, a desmaterialização do raciocínio um fator natural que ocorre com a leitura de todos os livros Universo em Desencanto, porque tudo já foi projetado para naturalmente assim ser. Mas, por erros de interpretação, ou mesmo por obsessão magnética, a pessoa despreza essa informação, que está repetidas vezes ditadas nos livros, e que circula há décadas no meio racional, para o seu próprio bem. Desprezam esse fato natural da vida, a leitura dos 1000 livros para poder ter o seu raciocínio desmaterializado, garantindo para a pessoa a sua saída de dentro dessa mecânica deformada material. Então, com 1000 livros, a pessoa desmaterializa o poder racional que está em sua pineal, possibilitando que esse poder transforme sua vida material, que é uma vida deformada mortal, em uma vida eterna racional. Perde, assim, muitos, a oportunidade de participarem do processo natural mais elevado da vida, por darem ouvidos aos ditames magnéticos, desprezando assim as palavras de quem tem tudo para nos dar, de quem tem o tudo verdadeiro para dar à pessoa. Então, muitos não fazem o julgamento correto das coisas, sabem que as coisas são como são, porque foram projetadas para naturalmente tomarem essa forma de ser, assim como foram também projetadas para naturalmente poderem deixar de assim serem. Mas, por julgamentos equivocados, julgamentos magnéticos, desprezam e se posicionam de modo fora das linhas naturais da vida, se prejudicando desnecessariamente, quando poderiam estar sendo favorecidos com o melhor da vida, seguindo a linha natural da vida, que é a linha racional. E a linha racional é essa linha simples e natural que aí está, a leitura dos livros do mundo racional, para a desmaterialização do poder da origem, que todos trazem em sua geração material, para que esse poder dos poderes, tendo sido desmaterializado pelo arbítrio da pessoa, possa dar para a pessoa a verdadeira forma da vida, que é a vida eterna com consciência racional, ligada à mecânica do verdadeiro Deus, o mundo racional. Salve! Montando quebra-cabeças racional. Este é o objetivo do curso supremo do raciocínio, montar esse grande e brilhante quebra-cabeças racional que está na cultura racional. Que o processo de montagem é muito simples, é como um quebra-cabeças infantil. Primeiro identificamos as peças, e depois escolhemos uma ou mais peças, para iniciarmos a montagem. E a identificação das peças é feita com a primeira lida. Na primeira lida vamos tomar conhecimento das peças, que nesse conhecimento é que está a escolha das peças, por onde vamos começar a montagem do lindo painel racional. Então, tendo terminado a primeira lida, tendo selecionado as peças-chaves na relida, vamos iniciar a montagem de nosso quadro existencial. E se na relida não formos capazes de concluir essa montagem, voltamos relendo, voltamos estudando para sabermos onde vamos encaixar aquelas peças que não conseguimos encaixar na relida anterior. Ou ainda, vamos recolocar as peças que colocamos nos lugares errados, por conclusões equivocadas. E assim vamos relendo e relendo até olharmos no conjunto de peças, que são os assuntos racionais, e não observarmos mais nada fora do seu lugar. Com isso vamos concluir a montagem, e olharmos na linda imagem que montamos com o estudo racional. Aí vamos dizer, que fantástico, que extraordinário. E em retorno vamos receber o parabéns por termos chegado aonde chegamos, com a correta montagem da cultura racional. Quer dizer, todos prontos para a vidência racional. Salve! A glândula pineal. A glândula pineal é uma máquina orgânica feita pelo raciocínio, por isso se diz, máquina do raciocínio. E quem é o raciocínio? É um habitante do mundo racional que veio acompanhando a deformação da planície racional, para dar causa a uma forma especial de vida, a vida humana, para que essa venha se tornar uma vida eterna racional. Então, nasce um ser humano com a glândula pineal, com a máquina do raciocínio para que este venha a raciocinar.
Raciocinar é saber tudo que sabe o seu raciocínio. E a pessoa vai saber tudo que sabe o seu raciocínio, por meio dessa máquina feita por ele, a máquina do raciocínio. Então ele faz a sua máquina, a glândula pineal, e nela fica materializado, aguardando ser desmaterializado pela pessoa através do estudo dos seus livros, os livros Universo em Desencanto. Que tendo sido desmaterializado, o raciocínio deixa a máquina pronta para entrar em funcionamento. Que seu funcionamento é quando esse raciocínio, esse habitante do mundo racional desmaterializado, se liga à pessoa. Vindo daí o funcionamento de sua máquina. A partir daí, cessam as funções astromagnéticas da pessoa, cessam as atividades do pensamento e da imaginação, porque essas funções passam a ser substituídas pelo funcionamento da máquina do raciocínio. Ficando, então, a pessoa em contato direto com seu raciocínio, tendo a consciência do seu raciocínio, por um estar ligado ao outro. Com isso, a pessoa não morre mais, porque na ligação com o seu raciocínio, se ligou à vida eterna. Vida eterna que é ele, o raciocínio que deu causa à sua glândula pineal, e nela ficou envolvido, materializado. Esse é o prêmio do desenvolvimento do raciocínio, do desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio, que está envolvido em sua pineal. Todos deixando de pensar e imaginar, e passando a raciocinar, e se integrando à vida eterna, à mecânica do mundo racional. E ligado ao seu raciocínio, integrado ao mundo racional, ainda aqui na Terra, já é considerado um novo habitante do mundo racional. Salve! A formação do ser humano. Quando da formação do ser humano, a natureza une um corpo de energia racional, um habitante do mundo racional, ao corpo de energia elétrico e magnético, em que se transformou o ser humano, após a sua morte. E nessa junção, está pronto a base da força, que vai possibilitar a formação de um novo ser humano. Se materializa então, o corpo de energia elétrico e magnético em um espermatozoide, com o poder de geração de um ser humano, o poder dado pelo corpo de energia racional. Sem esse corpo de energia racional, não tem como o espermatozoide produzir um ser humano, não vai produzir nada. Porque para o espermatozoide da categoria humana vir a produzir um ser humano, precisa desse habitante do mundo racional se integrar a ele, aí sim produz, aí vem a geração de um ser humano. Então, quando a natureza decide o nascimento de um ser humano, ela liga um corpo de energia racional ao corpo de energia elétrico e magnético, na sua transformação em espermatozoide. Aí vai dar causa ao ser humano, vai gerar o corpo humano. E na geração, primeiro vem a energia racional, fazendo a glândula pineal, e nela ficando materializada. Depois vem a parte elétrica e magnética, dando sequência à formação do cérebro, e das demais partes encefálicas, e de todo o sistema nervoso de uma maneira geral. E assim, vai formando a coluna vertebral, e as demais partes do corpo, até completar a execução da planta de geração de um ser humano. Fica assim, a glândula pineal, a origem da vida, ocupando uma posição próxima ao centro do encéfalo, na parte posterior do diencéfalo, no istmo do mesencéfalo. Ali fica a glândula pineal, mas inerte, sem o seu funcionamento racional, sem produzir nada, e nem servir para nada ao ser humano, porque não está funcionando. E é aí que entra a fase racional, a fase do seu funcionamento, para que ela possa vir a ter a maior serventia de todas ao ser humano, a serventia racional, que para o seu funcionamento, tem que se ter a desmaterialização da energia que a causou. E para a desmaterialização dessa energia, desse habitante do mundo racional da pineal, tem a energia da cultura racional, que conforme a cultura racional vai sendo lida, a sua energia vai sendo absorvida, e essa energia absorvida começa a mexer com as células paradas da pineal, soltando e desmaterializando esse habitante do mundo racional, até sua desmaterialização total. Que na sua desmaterialização total, vem a sua ligação com a pessoa, vem a ligação da energia racional com esse aparelho racional. Aí a glândula pineal passa a funcionar, passa a desempenhar suas múltiplas funções de restauração e engrandecimento do corpo material, assim como a restauração da consciência desse corpo material, que é a transformação da vida humana em uma vida racional. Que na ligação do habitante do mundo racional, a vida humana, juntamente com o funcionamento da glândula pineal, o ser humano deixa de ser um mortal, e passa a ser um racional. Com isso, o habitante do mundo racional toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural, e volta para o seu mundo de origem, com sua missão cumprida, pois deu causa a uma vida deformada especial,
e a elevou à condição de vida eterna racional. Aí ele volta, mas ligado ao ser humano, quer dizer, ao novo ser racional que ele gerou, se comunicando com ele, por meio de sua antena racional, a sua glândula pineal. Salve! A desobediência não dá bons resultados. Obedecendo à regência da natureza, obedecendo às determinações da natureza, todos vamos chegar a bons resultados. Por ser a natureza, a dona da deformação, a vida que fez nossas vidas. Então, tem que ser respeitada em suas decisões, em suas orientações. Que orienta a todos a terem paciência, persistência e obediência. Assim vamos chegar aonde temos que chegar, porque a natureza sabe tudo da vida de todos, e é ela quem decide isso, ou aquilo, para as vidas de todas as pessoas, de todas as populações, mundialmente. Então, tem esse respeito a ser prestado à natureza, por ser a dona de todas as vidas. Vindo daí o sucesso para todos, porque a natureza ainda está soberana na regência material da vida de todos. Sucesso quer dizer, colher os bons frutos da vida. Todos colhendo o que plantaram, e o que plantam. E todos nós que estamos plantando a paciência, a persistência e a obediência à natureza, por meio do estudo assíduo dos livros Universo em Desencanto, vamos colher o que a natureza tem para nos dar. Porque a natureza tem tudo, para dar a todos. Então seguimos pela estrada racional, que é a estrada indicada pela natureza, por a natureza já estar plenamente consciente da fase racional. Que nessa consciência plena racional, está firme determinação aos seus feitos, que todos sigamos lendo, relendo e estudando os livros do nosso verdadeiro natural, para podermos ter do nosso mundo de origem, a nossa salvação racional. Salve!